Me fala um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou nessa área que é tão específica, né? Uhum. Direito médico e direito para psicólogos, porque em geral a gente pensa até no outro lado, né? Das pessoas Aham. que estão processando psicólogos, Sim. processando médicos. Mas como é que tu chegou nesse lugar? Bom, então, vamos voltar então. Bem, eu comecei, antes de tudo, assim, acho que dá pra ir voltar lá para o ensino médio. É, Antes de eu pensar em direito, eu queria fazer medicina, sempre quis fazer medicina a minha vida inteira. Então, eu até no segundo ano tentei, fiz um teste ali, tirei uma boa nota, enfim. E no terceiro ano, eu fui assistir uma aula de direito da Faculdade do Ministério Público com a Stephanie, a minha irmã e minha atual sócia. E eu me apaixonei. Realmente, assim, eu amei o direito, eu amei aquele. Enfim, tudo ali que a gente trabalha. E eu decidi, então, ingressar também por outros fatores, até porque investir numa faculdade de medicina, não sei como é que é hoje, mas pelo menos na época era muito caro. Uhum. E achei que ali era uma boa oportunidade. Enfim, continuei minha faculdade, trabalhei em diversos lugares, tanto a área pública quanto a área privada. É, No final da faculdade, então, eu estava trabalhando no escritório de empresarial Uhum. e ali eu não estava me sentindo bem, não era o que eu queria ter algo que eu pudesse investir e ter um retorno ao mesmo tempo, porque a realidade de escritórios não é muito boa, tu acaba sendo sujeito a muita coisa que não é legal. É o mundo corporativo, né? É, Aquela coisa que, querendo ou não, é muito difícil a escalada nesse mundo, né? muito pouco espaço para crescimento, né? Uhum. Então, foi um momento de muita conversa. Então, o momento que a Stephanie me oportunizou, então, ingressar no escritório, que ela já era focada na área de direito médico, então ela já Uhum. tinha iniciado esse escritório em 2018. E então eu comecei a conhecer a área e pude renovar, acho que o meu amor pela medicina Uhum. através do direito, porque realmente é uma área que a gente necessita entender o funcionamento dos médicos, entender o funcionamento de muitos procedimentos, entender como é que funciona a linguagem médica é primordial para a gente poder ingressar nessa área do melhor jeito possível e poder ajudar os médicos nesse sentido. Uhum. Então, ingressei no escritório e sigo firme. Com relação aos psicólogos, então foi por causa de ti. Uhum. A gente começou a conversar muito sobre isso e, para quem não sabe, né, o Léo é meu namorado. Mas, assim, enfim, a gente começou a perceber o quanto essa área da psicologia necessitava de um apoio Uhum. jurídico, justamente pelo crescimento das demandas nos últimos tempos. E, enfim, consegui ter um bom contato com o número de psicólogos, comecei a ter contato com essas demandas, então foi aí que a psicologia entrou também na minha vida e na minha vida profissional. Até porque se a gente for olhar de uma maneira um pouquinho mais crítica, talvez a psicologia, de uma forma ou de outra, acaba seguindo muitos passos da medicina, Muito, principalmente no que tange a área clínica, né? muito. Então, até a gente poder pensar que, ainda assim, o direito médico ele não é tão antigo assim quanto outras áreas do direito. Então, de novo, talvez até da psicologia tá galgando também alguns passos importantes de uma forma similar a isso, né? Com certeza, eu gosto de fazer uma associação que quanto mais sensível é a relação entre as partes, maior é a nossa necessidade de realmente formalizar e proteger aquela relação no qual ela está se estabelecendo. E quando a gente fala de restabelecer e proteger aquela relação, não é necessariamente tão somente a gente está falando com relação a técnicas, a abordagens, a uma relação terapêutica, mas a uma formalização da profissão. Uhum. E essa é uma necessidade muito grande que eu vejo que a psicologia ela ainda tem um atraso nessa relação, ela tem uma dificuldade em trazer muito isso, até para a parte dos estudantes, né? Isso é, como tu falou no início, acaba sendo uma falha. Uhum. Então, eu acho que é um ponto muito importante que vai vir aí para frente, vai surgir muito assunto.